Meus queridos irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos aprofundar o nível do conhecimento? A reflexão de hoje é sábado, 18 de setembro. E a reflexão de hoje vai estar aqui no capítulo de número 13, versículo 10 do evangelho que Lucas escreveu. E somente Lucas narra a cura desta mulher paralítica. Se vocês observarem aqui, esse texto vai falar de Jesus curando uma mulher que sofria. Num dia de sábado, ela está na sinagoga. Jesus, vendo ela, coloca as mãos sobre ela e ela endireita-se. E quando Jesus cura essa mulher na sinagoga no sábado, o principal da sinagoga vai indignar-se e vai tentar jogar o povo contra Jesus, dizendo ao povo: esse homem vai curar no sábado, tem 6 dias para fazer isso. Logo no sábado, Jesus então manda a resposta e diz: hipócrita, no sábado vocês não soltam os boi, não soltam o jumento. Não convinha soltar essa mulher da prisão que há 18 anos Satanás estava humilhando ela. Preste atenção na palavra de Jesus. 18 anos Satanás estava humilhando ela. Jesus vai dizer que ela é filha de Abraão e que há 18 anos essa mulher anda encurvada. Lucas, como médico, vai dizer que é um espírito de enfermidade. Ele ensinava no sábado na sinagoga uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então esse espírito de enfermidade estava alojado na espinha dorsal dessa mulher. Preste atenção nos mistérios, porque aqui tem uma codificação bíblica. Estava alojado na espinha dorsal dessa mulher. Então essa mulher andava encurvada. O que o demônio, o diabo, fazia com essa mulher? O diabo colocou nela a síndrome do porco. O porco é o único animal que não tem articulação nas juntas. O porco nunca olha para cima. O porco não sabe que existe um céu, porque ele tem uma articulação, só olha para baixo. Não tem articulação na junta e só olha para baixo. E é justamente isso que o diabo está fazendo com essa mulher. É uma inversão que o diabo inverteu os valores na vida dela. Jesus traz a originalidade quando diz assim: ela é filha de Abraão. E vocês sabem que quando o Senhor Jesus foi animar Abraão para tornar-se Abraão, Deus manda ele sair para fora, olhar para cima e contar as estrelas. Então os descendentes de Abraão não estão embaixo, estão em cima. Não olha para baixo, olha para cima. Jesus vai trazer autenticidade, porque ela é uma estrela daquela que Abraão viu, entre milhões existentes. Aqui nós temos uma revelação. Mas o negócio vai ficar mais profundo ainda, porque eu quero levar vocês uma conexão com o que nós lemos aqui essa semana sobre o mistério da impiedade da carta aos Tessalonicenses, que Paulo fala sobre a manifestação do anticristo, o espírito anticristo. Pois bem, todos sabem que a Bíblia tem 3 linguagens: alegórica, simbólica e figurada. Então, Deus fala literalmente, simbolicamente e através da linguagem alegórica. A simbologia é uma linguagem de reforço. A simbologia é uma linguagem que ela vai entrar onde as palavras não conseguem expressar. Por isso nós temos a simbologia do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem como definir em palavras o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, porque um dos atributos dele é o quê? O Espírito eterno. Se a eternidade é paradoxal, quanto mais aquele que fez a eternidade. Aí a simbologia vem para rechear a limitação da compreensão das palavras. Por isso que ele é fogo, vento, cheiro, é como fogo, é como o vento, é como o óleo, não é que ele é fogo, é como, né? E assim vai. Semelhantemente, João foi arrebatado na ilha de Patmos, ele viu coisas tão profundas que ele teve que simbolizar, por isso que a palavra da linguagem é semelhante. Semelhante não quer dizer que é igual, é semelhante, né? Por quê? Porque era algo, uma dimensão tão profunda que ele não tinha palavras para descrever, então ele usa a expressão simbólica semelhante. E assim vai. Então aqui, dentro da simbologia, quando vai tratar, existem 3 elementos que estão representados por mulher, substantivo feminino, figura feminina na Bíblia. Número 1, Israel, apesar que Israel tem um substantivo masculino, mas Israel é representado por uma figura feminina, pois Israel é chamado a mulher de Deus, a esposa de Deus. Israel, Babilônia, que também já tem o seu substantivo feminino, e lá em Apocalipse, João tem a visão da mulher sentada em cima de um bicho de 7 cabeças,
com uma roupa escarlate embriagada com o sangue dos mártires, que no sentido literal representava a igreja apostata, a igreja romana, que seria a religião apostata que viria após tudo isso. E terceiro, a igreja, que é tida como a noiva do Cordeiro. Então, quando vamos falar de uma figura simbólica usando a personalidade feminina, Israel, Babilônia e igreja. Então, toda vez que você utilizar um texto simbólico para aplicar uma mensagem sobre a igreja, você pode usar a figura feminina, até porque igreja tem o seu substantivo feminino. Há muito tempo atrás, nós pregávamos muito sobre o arrebatamento, as mensagens estão sumindo da igreja hoje, e nós usávamos a figura de Isaac, Abraão, Eliezer, e Rebeca. Abraão é um tipo de Deus, Eliezer é um tipo do Espírito Santo, Isaac é um tipo de Cristo, Rebeca é um tipo da igreja. A igreja, por muito tempo, ela foi representada por Rebeca, ou Rebeca representou a igreja, pelo seu nome, que quer dizer mulher, beleza, cujos laços prendem os homens, pela sua formosura, pela sua submissão e assim por diante. Mas o tempo mudou. A Rebeca perdeu o título de Miss Igreja. Olha aí, essa é forte, hein? De Miss Igreja. Hoje Rebeca não é representada mais pela igreja. Hoje temos uma outra personagem, no tempo que estamos vivendo, que representa a igreja. Qual é, pastor Gregório? A mulher curvada. Ela não tem nome aqui. O nome que se dá aqui é a sua enfermidade, a mulher encurvada, a mulher com espírito de enfermidade. Essa aqui é a figura da igreja do tempo do fim. Então observe que ela está em um contexto religioso, andando curvada porque havia um espírito de enfermidade alojado na espinha dorsal dela. A espinha dorsal. Jesus veio e coloca as mãos sobre ela e ela endireitou. Então, esse é o tipo da igreja hoje. Eu falei para vocês na reflexão anterior que hoje o espírito do anticristo está alojado em todos os contextos, na cultura, na arte, na filosofia, nas livrarias, nos cinemas, nas músicas, em tudo, no governo, nas escolas, nas faculdades e assim vai. Mas o espírito do anticristo também hoje está alojado na igreja. Eu não falo de denominação porque isso é muito pouco. Estou falando da igreja, o corpo universal de Cristo. Quando Paulo fala sobre a anatomia do corpo, ele vai dizer que a igreja é como um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo, no sentido figurado, no sentido simbólico. E onde, pastor Gregório, hoje o espírito anticristo está alojado na igreja? Na espinha dorsal. Na espinha dorsal da igreja. E o que é a espinha dorsal da igreja? A espinha dorsal é a espinha doutrinária da igreja, que faz com que o corpo ande, tenha postura, é a espinha. Uma vez que a espinha é danificada, o corpo perde toda a sua postura. No sentido aplicado, espiritual, a igreja tem uma coluna, sendo ela um corpo, ela tem uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal que torna a igreja reta, plena, completa, com postura, olhando para o céu, focada no trono, que é o quê? A doutrina, os fundamentos da igreja. Mas o diabo, uma vez que adentra da espinha dorsal, a igreja perde o foco de olhar para cima e fica como essa mulher, como um porco, olhando para baixo, focada aqui, nas coisas daqui, as mensagens terrenais, os movimentos terrenais, as alegrias terrenais. Ela não tem mais o deslumbre de olhar para cima. Se você olhar aqui, Jesus vai dizer que essa mulher sofria 18 anos. Quantos anos? 18 anos. Olha só, 18 anos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1, verso 7, Paulo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, olha só, desobedientes, sem amor para com pais, ingratos, profanos, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos,
mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, na aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Destes afastais. Então, se você olhar, aqui Paulo está falando sobre o quê? Sobre apostasia, tá? Apostasia. Essa palavra apostasia no grego quer dizer abstemis, quer dizer afastar-se, abandono de uma fé ou uma causa, deserção, rebelião, renúncia. É como semelhante a um marido que separa da esposa e manda ela embora. Separação, divórcio. Então, quando falamos de abstêmios, apostasia, tem apostasia moral, apostasia espiritual, apostasia pessoal e apostasia universal. Então, você observe, é esse contexto que Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, 12 a seguir, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, porque a apostasia, né, viria de uma forma fantástica. Mas se você olhar, quando Paulo vai alertar sobre a Timóteo, sobre essa questão, vocês vão observar, queridos, que existe 18 qualificações negativas, né, que Paulo fala ali a Timóteo. 18. Paulo está falando sobre as marcas do anticristo numa geração. 18 características você vai encontrar ali, em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7. Sabe, porém isso, que nos últimos dias subirão tempos trabalhosos. Eu ia falar sobre isso. Aí se você fazer uma matemática, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. Aí você pode colocar 3 vezes 6 ou 6, 6, 6. E se você pegar essa conta, 3 vezes 6, 18 por 6, 6, 6, nós temos aqui 666. E esse número 666, vocês sabem, esses 3 6, é a marca do espírito do anticristo, conforme está escrito em Apocalipse. Então, trazendo uma linguagem aqui dentro da simbologia, uma revelação, a igreja está sendo atacada pela influência do espírito do anticristo, que está hoje atuando onde? Na espinha dorsal da igreja, que era a doutrina da igreja. Por isso que a igreja hoje não tem mais aquele avivamento. Por isso que a igreja hoje ela não tem aquela mensagem mais que prega sobre a verdade do inferno, sobre o juízo de Deus. Pregamos muito sobre o amor de Deus, mas não pregamos sobre o juízo deste Deus de amor. Não pregamos mais sobre santificação, sobre o poder do sangue de Jesus. Por quê? Porque o diabo está atuando na espinha dorsal da igreja, inclinou a igreja a olhar somente para as coisas superficiais, para as coisas desta vida, para as coisas dessa terra. Vocês estão entendendo? Então, onde tem esse número 666, nós temos a influência do Espírito Anticristo. Se você pegar, a Bíblia é cheia de código. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, olha, tem mais 3 6. Capítulo 6, versículo 66, temos 3 6. Lá tem uma expressão assim, e os discípulos de Jesus não andavam mais com ele. E muitos dos discípulos de Jesus não andavam mais com ele. Por que esses discípulos de Jesus não andavam mais com ele? Pela mensagem dura que Jesus pregou. E eles foram influenciados pelo espírito do anticristo. Quando alguém se afasta de Cristo, ele é influenciado pelo espírito do anticristo, que é representado pelo número 666, 666. E aqui a igreja está como um porco, olhando para baixo, sem articulação, porque ela foi contaminada com o espírito anticristo na espinha dorsal, na doutrina da igreja. E como fazer uma situação dessa, pastor Gregório? Agora aqui, irmão, existe um princípio. Só Jesus pode endireitar a sua igreja. Só. Não tem pregador, não tem bispo, não tem papa, não tem apóstolo, não tem reverendo, não tem profeta. Só Jesus pode endireitar a sua igreja. O texto diz que Jesus, havendo-a em um contexto religioso, numa sinagoga, Jesus foi, colocou as mãos sobre ela e ela endireitou. Jesus vai consertar a sua igreja. E quando Jesus consertar a sua igreja, haverá rejeições no contexto religioso, porque eles querem a igreja olhando para baixo, como porco. Mas o Senhor disse, ela é filha de Abraão, é descendente de Abraão, ela tem que olhar para cima. Então aqui nós temos a mensagem para pregarmos e edificarmos. A igreja está torta, a igreja está olhando para baixo,
porque o espírito do anticristo está alojado justamente na espinha dorsal da igreja. Mas Jesus vai direitar a sua igreja, e a igreja vai voltar a ficar reta, com postura, pregando sobre os céus. Essa é a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.